Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo que eu vos trago hoje é um vídeo que costuma ser muito pedido ao longo dos anos. Vou-vos mostrar basicamente todas as minhas aplicações e como é que está organizado o meu telemóvel. Antes de mais, vou falar-vos um bocadinho sobre o meu telemóvel. Comprei o iPhone 11 há pouco tempo, há 2 ou 3 dias. É o 11 verde de 264 GB. Comprei mesmo em primeira mão na Apple. Há muitos anos que não comprava um telemóvel em primeira mão. Andei durante muito tempo a trabalhar com a For Alphonse e ainda trabalho com eles. Se vocês quiserem comprar na For Alphonse, que é uma loja que vende telemóveis recondicionados praticamente novos, utilizem o meu código que é SaraVicário5 para terem um desconto. Desta vez decidi comprar em primeira mão porque eu sinto que o telemóvel é a minha ferramenta de trabalho. Eu queria mesmo um 11 e eles na For Al não tinham assim tanto estoque deste modelo como eu desejava. Como o telemóvel baixou de preço, visto que saiu o telemóvel novo, o 12, decidi comprar este telemóvel porque o 12 para mim era mesmo muito caro. A diferença entre este e o outro eram quase 250 euros. Pelas diferenças a nível de câmara e sistema operativo, que são as coisas que eu mais preciso para trabalhar, o iPhone 11 já é um topo de gama, portanto não era preciso para mim estar a dar mais de 230 euros pelo 12 só para ter o iPhone mais recente. Não menos importante, as capas do meu telemóvel, duas que eu tentei que fossem a condizer o mais possível com o iPhone, já que ele é verde. São as duas da Canoa e todas as minhas capas são da Canoa. Capas para praticamente todos os telemóveis a preços super acessíveis. Esta é a minha tela inicial, que é com este fundo. Eu normalmente vou trocando porque me farto assim muito facilmente de vários fundos. E depois, quando vocês abrem o meu telemóvel, é esta a vista que tem. A primeira página que eu tenho aqui é esta aqui. É um bocadinho mais de trabalho. O meu fundo também é uma imagem do Pinterest. Esta página inicial eu tenho assim as aplicações que eu mais uso, principalmente aplicações de trabalho. Eu decidi colocar aqui este widget porque, graças a Deus que existe o iOS 14 e nos deixa personalizar ainda mais o nosso telemóvel. Da aplicação Color Widget, só tenho que instalar a aplicação e depois conseguem personalizar o widget como vocês quiserem. Pode ser simples, só com uma cor. Eu decidi pôr este fundo com a fotografia com a Mia e com a Sofia porque gostei imenso de estar com elas no Porto e tenho muitas saudades delas. E uma coisa que eu adoro neste widget é que ele tem ali a percentagem de bateria, que é uma coisa que não dá para ver. Tenho aqui o calendário, o relógio, a meteorologia e as fotografias. Ao lado, como vocês podem ver, tenho mais um widget que neste caso é da aplicação Down. Esta aplicação serve literalmente para vocês organizarem as vossas tarefas. Sou uma pessoa muito esquecida e, portanto, isto foi a salvação da minha vida mesmo. Normalmente o que eu fazia era, eu ia às notas, quando tinha um dia muito preenchido, escrevia lá todas as tarefas e as horas das coisas que eu queria fazer, tirava print, punha num papel de parede do iPhone, que era para não me esquecer de fazer nada, facilitar este trabalho. Portanto, eu tenho aqui, basicamente todos os dias de manhã, vou fazer as tarefas que tenho para o dia. Neste caso, hoje tinha um descritivo de posts, gravar um vídeo e tenho um jantar. E pronto, vou anotando aqui as coisas e depois vocês podem também ir dando check nas tarefas. Continuando para aplicações que não interessam a ninguém, mas que são as que eu mais uso, tenho aqui a câmara, obviamente para tirar fotografias e vocês não têm noção da qualidade. Depois tenho ainda o Gmail, todos os meus e-mails são pelo Gmail e eu gosto muito da aplicação. Ao lado tenho as notas que eu também uso imenso. Todas as ideias que tenho, seja de vídeos no YouTube, seja de trabalhos que tenho para fazer da faculdade, qualquer outra coisa, eu abro uma nota, escrevo a minha ideia para não me esquecer das coisas. As definições, o Google Maps, que é a aplicação que me salva todos os dias. Eu sei que muita gente diz, mas o Waze é melhor, mas o Mapas é melhor. Pá, eu habituei-me ao Google Maps, gosto muito mais. Depois tenho o WhatsApp, Slack, que é uma aplicação de trabalho. Basicamente é uma aplicação que tem várias conversas agrupadas por departamento, por exemplo. Neste caso, como eu pertenço ao núcleo de estudantes da faculdade e à junior empresa da faculdade, tenho assim as coisas divididas, o departamento onde eu pertenço e os projetos onde eu vou estando. Depois tenho aqui o Safari, que eu também uso bastante, é basicamente o motor de busca que eu uso sempre. Aqui em baixo nas aplicações mais utilizadas tenho o telefone, as mensagens, o Instagram e depois tenho o Pódio. Quanto ao Instagram, vocês estão a ver aqui este ícone novo. Eu sei que não vou dar uma novidade provavelmente, mas vocês agora podem mudar o ícone. O que tenho que fazer é vir ao vosso perfil, vir aqui às definições, depois puxar tudo para cima e aparecem aqui imensas imagens que vocês podem pôr. Pódio é mais uma aplicação de trabalho que eu literalmente só uso mesmo para trabalhar, onde eu meto os meus arquivos, os meus trabalhos, os documentos que vou fazendo para a junior empresa, portanto nós utilizamos esta ferramenta de trabalho. Eu estou muito envergonhada com esta página.
Tenho aqui a página das minhas redes sociais e outras aplicações que utilizo muito, nomeadamente os bancos e o Spotify. Decidi colocar aqui este widget que vem mesmo com o iPhone, que é o meu tempo de ecrã. 6 horas e 56 minutos é o tempo de ecrã que eu tenho para hoje. Em minha defesa, eu acordei bué da cedo e tive o dia todo agarrada ao telemóvel, também a trabalhar. As 2 horas e 4 de Instagram podem dizer o contrário, mas eu juro que isto do WhatsApp é trabalho. Eu decidi pôr aqui as horas de ecrã e o tempo de ecrã com as aplicações que eu estou a utilizar para me chamar a atenção de Sara, tens que parar. Por exemplo, eu hoje olhei para isto e assustei-me. De novo, tenho aqui o Facebook, o Messenger, o LinkedIn. Por acaso é uma rede social que eu tenho adorado. Agora que estou no mestrado e a sair quase da faculdade, acho que faz sentido começar a pôr a experiência que eu tenho no calendário da Google, que por acaso eu andava a preferir utilizá-lo ao calendário do iPhone, mas agora não sei porque deixei de utilizar. Tenho o Telegram, que é uma aplicação onde eu basicamente só utilizo para falar com um grupo de seguidores que entraram no Patreon há uns tempos. Temos lá uma conversa como se fosse WhatsApp. Depois tenho, obviamente, o meu querido YouTube. E pronto, é isto, o meu YouTube, super interessante, não é verdade? De redes sociais assim que eu mais utilizo são estas. Dentro desta pasta tenho assim as redes sociais que eu menos utilizo ou que eu não vou tantas vezes, como é o caso do Pinterest, que eu por acaso é uma aplicação que eu adoro e que vou buscar lá muita inspiração, seja para vídeos, para fotografias no Instagram. Tenho o IGTV, obviamente, eu não faço assim tantos IGTVs, na verdade só tenho 3, mas às vezes gosto de vir aqui e ver as pessoas que eu sigo e ver os IGTVs, porque é uma ferramenta que eu por acaso até gosto. No início estava com medo que viesse substituir o YouTube, mas claramente não veio, portanto está tudo na paz. Tenho aqui a People, que eu por acaso já não utilizo há imenso tempo. Na altura quando esta aplicação saiu eu utilizava imenso e fiz aqui ainda algumas pastas. Venho aqui mesmo há imenso tempo, olhem, deixa eu ver quanto dinheirito é que eu tenho. 28€, transferi para a minha conta. Malta, acabei de ganhar dinheiro, uau, 28€ assim. Depois tenho aqui o TikTok, que por acaso eu já não ando a utilizar. Eu andava completamente viciada no TikTok e já há imenso tempo que não utilizo. Tenho aqui só uns TikToks que fiz meio que a brincar, meio que a sério. Depois tenho aqui a Caixa Direta, que é a aplicação do meu banco, o Active Bank, que é a aplicação do meu outro banco, o MBWay, que se vocês não têm, vocês têm que instalar, porque imaginem, o MBWay é o salva-vidas e às vezes quando os meus amigos me dizem eu não tenho MBWay, eu juro que eu fico chateada. Transferir dinheiro, fazer pagamentos, pagar mesmo em sítios públicos, gerar cartões fictícios só através desta aplicação perfeita. Não sejam o amigo que não tem MBWay, e isto não é publicidade, quem me dera que fosse, mas não é. Depois tenho aqui o meu Spotify, que é uma aplicação que eu estou sempre, constantemente a utilizar. Tenho aqui algumas playlists até, que até estão públicas, portanto se pesquisarem pelo meu nome, podem seguir. Tenho o Patreon porque eu gosto de seguir lá algumas pessoas. Sigo por acaso 2 podcasts que ouço muito, que é o Ask TM e a Minha Vida Dava um Filme. Tenho o Dictafone, que muitas vezes me ajuda a gravar alguns voz off para vídeos. Estou cansada, eu tenho demasiadas aplicações. Nesta página, começando pelo Spotify, eu tenho aqui o Spotify em grande num widget, porque eu utilizo mesmo imenso. Depois tenho aqui a aplicação da saúde do Instagram e a aplicação do Revolut, que basicamente eu utilizei principalmente na Croácia. Eu criei o cartão já há algum tempo, porque é um cartão que vocês podem criar pagando só 5€ e depois podem utilizar no estrangeiro, portanto dá mesmo imenso jeito. Dentro desta pasta cheia de coisas, tenho aqui algumas das aplicações que eu utilizo para editar as minhas fotografias. Visco, que é uma aplicação que eu já não uso há algum tempo. A única ferramenta que eu ainda uso é esta aqui. Basicamente vocês têm a página inicial do Visco e depois se passarem para o lado vêm ter ao Disco e podem fazer aqueles vídeos em câmara lenta, ficam muito giros e eu adoro esta aplicação precisamente para fazer isso. Unfold, que é uma aplicação que eu utilizo muito, principalmente em viagens. Sempre que eu vou viajar eu faço aqui todos os stories, porque vocês têm imensos layouts, neste caso eu paguei alguns, disponíveis e que podem fazer assim stories mais bonitinhos. E o Lightroom, que é onde eu edito todas as minhas fotografias. Basicamente tenho aqui a minha pasta, como podem ver. As fotografias são editadas sempre com o preset da Inês Mendes. Eu tenho este preset aqui que é o Inês 02 e é o que eu utilizo sempre há imenso tempo e adoro. A aplicação da Tesa, que também é muito fixe para editar fotografias. Eu às vezes quando quero pôr Insta Stories venho aqui e edito, porque eles têm vários efeitos gratuitos. Tenho o Adobe Sketch, que basicamente é uma aplicação da Adobe
que eu utilizo para fazer este tipo de coisas, ou seja, porcaria, risquinhos, escrever coisinhas lá em cima, pronto, eu utilizo para fazer isto. O Photoshop Fix, que eu também utilizo bastante, quero apagar alguma coisa de uma fotografia. Vamos imaginar que venho aqui aos favoritos e este candeeiro está a irritar-me, então eu venho aqui ao retocar. Normalmente faço só assim e o candeeiro tipo, meio que desapareceu. Às vezes quando é preciso fazer um retoque, porque isto está um pouco falso, venho aqui ao clonar estampa e isto ajuda bastante. Tenho aqui o Google Photos, que é uma aplicação que eu adoro, em que basicamente eu tenho vários álbuns com as minhas fotografias todas. Eu faço sessões fotográficas, por exemplo, vocês aqui estão a ver várias sessões que eu fiz com o Pedro, do aniversário da minha avó. Basicamente eu crio a pasta, depois vocês podem partilhar o link. É a aplicação que eu uso sempre que quero passar fotografias para amigos ou guardá-las para mim. O Spark Post é uma aplicação de trabalho que eu também utilizo para fazer stories. O Canva Stories é uma aplicação que eu adoro, que é literalmente só para fazer stories. Eles têm aqui imensos templates disponíveis e que vocês podem editá-los gratuitamente, colocar as vossas fotografias. Um dos que eu mais utilizo, por exemplo, é este. Imaginem esta selfie que eu tirei. Continuando, tenho aqui o Dazcam, que também é uma aplicação que faz fotografias com efeitos diferentes. Tenho a Uji, que eu já não utilizo, mas também é para tirar assim fotografias deste género vintage. O Lomotif, que é uma aplicação que faz vídeos, e os vídeos que eu tenho aqui feitos por mim são vídeos quando as minhas amigas fazem anos ou assim. A 1998 Cam, que é basicamente também para tirar fotografias do género vintage. Vocês tiram e é mais ou menos como a Uji, as fotografias ficam assim com um efeito mais retro. Uma aplicação que é paga, mas que eu adorei e que acho que valeu imenso dinheiro, que foi a EE35 Film, que basicamente o que ela faz é como se fosse uma analógica. Vocês puxam mesmo o rolo, pronto, é mesmo como se fosse uma analógica. Saem então as fotografias assim com o efeito de analógica que eu adoro. Passando aqui para a pasta do YouTube, tenho aqui estas aplicações. Tenho a YouTube Count, que é mesmo só para ver os meus seguidores. Tenho a aplicação Over, que é a aplicação onde eu faço as thumbnails dos meus vídeos. Eu sou uma básica que não sabe trabalhar com Photoshop e portanto eu faço aqui praticamente tudo. A aplicação do PixArt, que é também uma aplicação que me ajuda para a edição das thumbnails dos meus vídeos. O que me irrita é que ela tem imensa publicidade para vocês a poderem utilizar, mas pronto, o que eu faço aqui é basicamente também, como vocês podem ver, thumbnails para os meus vídeos. InShot, que é uma aplicação de edição de vídeo, que é muito fácil de utilizar. Basicamente vocês adicionam os vídeos, podem fazer cortes, podem utilizar transições, muito fixe para editar às vezes IGTVs ou vídeos assim da história. Em Anchor, que é a aplicação que está ligada ao meu podcast, tem aqui todos os dados sobre o podcast. O Canva, que é uma aplicação que é a mesma coisa que o Canva Stories, mas é o Canva. Está com a sessão iniciada. Muitas vezes faço coisas assim de trabalho, caso queira uma carta de motivação, um currículo, qualquer coisa assim que precise de um layout mais profissional e mais bonito, eu utilizo o Canva. Ele até tem PowerPoints e modelos de fotografias e de posts, portanto ajuda imenso. O YouTube Studio, que é a aplicação onde eu monitorizo basicamente tudo aquilo que é relacionado com o YouTube, comentários, estatísticas, valores, tudo e mais alguma coisa. Tenho a Camera Connect, que é uma aplicação que se liga à minha câmera para passar as fotografias. Outras aplicações que tenho aqui, tenho o PayPal, que eu utilizo mais para fazer pagamento. O Observador, que é uma aplicação de notícias. Vocês têm notícias ao minuto e recebem as notificações caso queiram. Eu neste caso recebo, porque é uma forma de eu sentir que estou mais informada sobre o mundo. No Zoom, obviamente, para as aulas online. O Genius Scan, que é basicamente uma aplicação em que vocês podem digitalizar documentos, que me dá muito jeito. Eu sei que isto agora dá para fazer com o iPhone. O My Vodafone, a Netflix, que acho que não preciso de dizer nada. Neste momento a última série que eu vi foi Emily in Paris e adorei completamente. O Via Michelin, que é uma aplicação muito fixe, que serve para vocês verem quanto é que vão gastar a ir para certo sítio. Vocês quando vão em viagens com os amigos e precisam de saber quanto é que vai custar certa viagem para depois dividirem os gastos, vocês metem a localização de onde vão partir, a localização para onde vão, todas as informações sobre o vosso carro e depois ele diz-vos basicamente quanto é que vai ficar o trajeto para certo sítio. Por exemplo, eu neste caso iria gastar 4,78€ a ir para o Portinho da Rábida.
E pronto. Tenho o ePark, que é a aplicação da ML, portanto, basicamente, em vez de eu pôr as moedinhas, porque nunca tenho moedas na carteira, tenho aqui a aplicação e é só meter a matrícula do carro que já está inserida, tenho lá sempre dinheiro. Uma coisa muito fixe da aplicação é que, por exemplo, quando vocês se enganam e metem moedas a mais, depois a máquina não vos devolve as moedas. Mas na aplicação, se vocês por acaso, imaginem que achavam que iam ficar num sítio até às 5 da tarde e afinal chegaram às 3:30 da tarde, chegam lá, metem parar, isto para a contagem e basicamente só pagaram o valor do tempo que tiveram mesmo lá, o que é muito fixe. O Zep, que é a aplicação que está ligada basicamente ao meu relógio. Nesta página, que é muito cansativa, tenho aqui as aplicações que eu não quero ter nos outros sítios. Nesta página tenho os utilitários, que não vale mesmo a pena estar a dizer-vos, porque eu não utilizo nada disto e são aquelas aplicações que vêm com o iPhone e que eu quero por alguma razão, às vezes posso precisar e tenho aqui. Tenho um widget em cima, que é um widget da Widgetsmith, que tem a fase da lua em que estamos e a que horas é que o sol se põe e o sol nasce naquele dia. Eu adoro, gosto sempre de saber como é que está a lua e às vezes quando está a lua cheia gosto de ir vê-la, portanto gosto de ter esta informação aqui. Dos transportes tenho aqui o Lisboa Move-me, que serve basicamente para vocês verem horários de autocarros, todas as aplicações possíveis e mais algumas do Uber, Bolt, Captain, Uber, FreeNow, Lime, uma pasta só com as aplicações de viagens. Eu tenho um vídeo no YouTube em que falo apenas e só sobre as minhas aplicações de viagens, portanto não vou estar aqui a repetir tudo aquilo que tenho. Algumas das aplicações que eu mais uso são o Airbnb. Aproveito para deixar o meu código de desconto caso vocês queiram um desconto de 30€ na primeira viagem. Beam, que é muito gira, que é uma aplicação onde vocês metem os sítios onde já foram e conseguem ver qual é a porcentagem do mundo e da Europa que já visitaram. Splitwise, que também acho que é muito fixe, porque basicamente é uma aplicação em que vocês conseguem dividir os gastos com os vossos amigos, metem quem é que compra o quê e depois ele faz sozinho as contas. Skyscanner, porque compro normalmente praticamente todos os voos aqui. Quanto às aplicações de gordices, a.k.a. comida, tenho aqui o Zomato, que eu sinceramente já não uso muito porque eu adorava o formato do Zomato e agora não gosto de nada. Acho que não está nada fácil de encontrar as coisas, mas pronto, quando eu quero algum contacto ou ver algum menu de algum restaurante venho sempre aqui. O Eats, a Glovo e o McDonald's. Tenho aqui uma pasta relativamente aos jogos, que é ridículo porque eu não jogo jogos. Os únicos jogos que eu utilizo daqui são o Pickle e o Cheers, que são jogos de bebida. O Pickle é um jogo muito fixe, que basicamente vocês metem os jogadores que têm e ele vai-vos dando desafios. Por exemplo, ele sabe os vossos nomes e depois diz: Sara, tu manda beber 2 golos. O que eu adoro é o Cheers, porque é uma aplicação que tem vários jogos incutidos numa só. Neste caso eu só utilizo a Rings of Fire e a Never Have I Ever. Portanto, quando eu quero jogar Rings of Fire, venho aqui e ele basicamente diz-vos a carta que saiu. E no caso do Never Have I Ever, vocês podem escolher se querem Nice, Both ou Dirty. E depois ele vai-vos dizendo basicamente os eu nuncas que vocês têm que ler para beber. E assim é uma forma muito fixe de vocês não terem que estar sempre a pensar, porque eu acho que o pior do eu nunca é vocês terem que estar sempre a pensar numa frase. Tenho aqui a Sueca, o Po, os Sims, o Subway Surf e o Dark Stories. O Dark Stories também é muito fixe, por acaso, quando vocês estiverem assim com amigos. Basicamente ele tem enigmas de histórias que, por exemplo, um copo de água. Vocês depois têm que ir fazendo perguntas de sim ou não à pessoa que vos deu o enigma e está aqui a solução com o que é que vocês tinham que adivinhar. Portanto, é muito fixe. E para terminar, e não menos importante, tenho aqui a Stay Away Covid, que basicamente é uma aplicação para monitorizar se eu já estive em contacto com pessoas com Covid. E pronto, basicamente é isto. Caso queiram comprar na Fora Alfones, eu tenho um destaque apenas a falar sobre o assunto. O pai e a minha mãe têm os 2 telemóveis da Foral e adoram. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até à próxima.